Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Quem encontrar, vamos ler de pé. Atos 1, verso 4, aonde a nossa fé está fundamentada. Capítulo 1 de Atos, verso 4, quem encontrou, diga amém. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo de número 8. Mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, verso de número... Capítulo 1, verso 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles as línguas, como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite, eu lhe faço um pedido. Abre o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação, todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora. Fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora. Setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Podem sentar. Nós somos pentecostais por causa do grande movimento que aconteceu nos dias de Pentecostes. Pentecostes foi uma das festas organizadas ou instituídas aos hebreus, celebrada também em Levítico, e foi justamente na festa, ou melhor, no período de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu e gerou um grande mover sobre os discípulos de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitou ao terceiro dia, e agora Jesus ele decide aparecer para os discípulos. Jesus aparece para os discípulos, aparece não em espírito, mas em corpo. Ele se alimenta junto com os discípulos, e agora ele consolida uma informação que ele havia dado aos discípulos, que era uma promessa que Deus havia feito àquela geração. Jesus disse assim: é necessário que eu vá, para que a promessa do Pai se cumpra e seja enviada no meio de vós. Que promessa é essa feita do Pai? O Espírito Santo. Os discípulos queriam, obviamente, que Jesus permanecesse ao lado deles de forma física. Mas Jesus disse: é necessário que eu vá para que o Consolador seja enviado.
Então a promessa de Jesus é: vocês vão ficar debaixo de Jerusalém, e num tempo muito próximo, o Espírito Santo será enviado no meio de vós. A promessa era para que eles ficassem em Jerusalém e esperassem um sinal, para que depois fosse para outras cidades. E o sinal é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, a manifestação do Espírito Santo era a confirmação para sair de Jerusalém e começar a pregar o evangelho para outras regiões. Jesus ficou por volta de 3 anos e meio discipulando os seus discípulos. Ele não incentivou da noite para o dia. Foram 3 anos e meio de ensino, de experiências, para que gerasse fundamento na vida dos discípulos e que os mesmos tivessem uma fé tão consolidada a ponto de cumprirem a missão que Jesus estava colocando sobre a vida deles. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de glória. Os discípulos obedecem à palavra de Jesus, estão todos reunidos em um só lugar. Jesus disse que João Batista havia batizado com água, mas Deus viria e batizaria com Espírito Santo. E não muitos dias depois, ou seja, um pouco depois do episódio da ressurreição de Jesus, vai se cumprir o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. O que é o livro de Atos? O livro de Atos é o ministério apostólico iniciando a sua trajetória após a ressurreição de Jesus. Entenda, o impacto que esses 12 homens tiveram foi tão profundo na sua alma, foi tão tremendo na sua alma, que esses 12 homens foram capazes de incendiar uma nação, um mundo inteiro. Jesus passou 3 anos e meio discipulando 12 homens, que foram tão impactados com aquilo que viram de Jesus, receberam de Jesus, que incendiaram o mundo inteiro. Num período, inclusive, que o evangelho estava sendo perseguido, porque eles não tinham templo, não tinham locais estabelecidos para se reunirem para adorar. Nessa ocasião, por exemplo, eles estavam dentro de um cenáculo, que ficava, na maioria das vezes, na parte de cima de uma casa. Eles não tinham lugares específicos, templos. A maioria das vezes, eles se encontravam, se reuniam dentro das casas. Roma colocou o nome daqueles que seguiam Jesus como os pregadores do caminho, porque não tinham um endereço fixo. O acontecimento de Atos, capítulo 1 e 2, é tão impactante para os discípulos, que isso vai fazer com que eles preguem o evangelho aos confins da terra. E nós vamos ver muitos homens que serão alcançados pelo evangelho pregado pelos apóstolos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que durante muito tempo vai perseguir os cristãos e lá na frente vai se tornar um grande pregador. Essa manifestação aconteceu em Atos 1 e Atos 2. Jesus havia dito a eles que João Batista batizou com água, mas o que estava por vir era o batismo com o Espírito Santo. Eles estão dentro de um cenáculo, e o texto diz que eles perseveravam unânimes em oração. Eles estão intercedendo, clamando dentro desse cenáculo. Todos estão reunidos no mesmo lugar, clamando ao Senhor, quando de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam. O vento foi tão intenso, foi tão forte, que eles começaram a ser tomados por um mover espiritual, aonde falaram em línguas de fogo. A Bíblia diz que veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e sobre eles pousaram línguas repartidas de fogo.
eles começaram a falar em outras línguas. E aqui acontece um fato interessante, porque o capítulo 2 diz que haviam muitos estrangeiros. Apóstolos eram 12, mas havia 120 homens que estavam reunidos dentro desses cenáculos, impactados com a mensagem do Evangelho de Jesus. Estrangeiros no meio deles. Haviam pessoas que falavam aramaico, haviam pessoas que falavam hebraico, haviam pessoas que falavam latim, haviam pessoas que falavam da linguagem cirofenícia. Ou seja, é um cenáculo como nós que aqui estamos, num ambiente de por volta 120 pessoas, vários estrangeiros, e quando o vento desceu, e a Bíblia diz que esse vento era o Espírito Santo, quando o vento desceu, todos começaram a falar em línguas de fogo. E quem era judeu entendeu o que o grego estava falando. E quem era grego entendeu o que o romano estava falando. E quem era de origem romana entendeu o que era de origem cirofenícia falando. Ou seja, todos que tinham um idioma diferente passaram a entender que estavam falando em um só idioma. O idioma do céu. As línguas estranhas, as línguas repartidas do fogo, manifestada pelo Espírito Santo. E foi através desse ato que Deus estava prometendo aos discípulos para que, após isso, eles dessem continuidade à sua missão. Preste atenção, é tão importante a descida do Espírito Santo, que Jesus fala, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por quê? Porque eu preciso desse poder para a realização do ministério e do ofício que Deus colocou sobre as minhas mãos. Alguns homens vão olhar no meio da multidão e vão dizer, eles estão embriagados, um bando de doido, pulando, rodando, falando idiomas diferentes. Aí Pedro se levanta no meio daquela reunião e começa a trazer a interpretação do que estava acontecendo. Não tem ninguém aqui embriagado. Está se cumprindo o que está escrito em Atos, está escrito na verdade em Joel, no capítulo de número 2, onde diz que acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os idosos terão sonhos. Ou seja, ele está testificando o cumprimento de uma profecia de avivamento. Após a descida do Espírito Santo, Pedro vai pregar um sermão e 3.000 pessoas vão se converter. Mostrando para nós que quando nós temos o Espírito Santo e essa manifestação de poder dentro de nós, nós temos mais êxito, a realização da missão. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Existem algumas observações que vão fundamentar a nossa fé aqui nessa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação está aqui quando o texto diz, ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Perceba, Jesus não queria que eles saíssem de Jerusalém. A direção de Deus é, fica. Não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Não vá embora do lugar que Deus te direcionou para ficar. Ainda que pareça que está demorando aquilo que você veio buscar. Ainda que pareça que ainda não aconteceu aquilo que você veio receber. Aprenda a se submeter à vontade de Deus. Independente de você ver resultados ou não. Você não deve se mover por sinais. Eu sigo a Deus porque Deus me cura. Eu sigo a Deus porque Deus abre portas. Eu sigo a Deus porque Deus faz milagre. Não, independente dos sinais, continua na direção de Deus. Você não pode se mover pelaquilo que Deus pode fazer. Porque nem sempre Deus vai fazer. E até Ele fazer tem um tempo que você precisa se submeter à sua vontade. Então não saia do lugar que Deus mandou você ficar. Ainda que você não veja resultados.
ainda que não esteja de acordo conforme você quer. Ah, mas eu tenho que ouvir o meu coração. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu não tenho que ouvir as minhas emoções, eu tenho que ouvir a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? Fica em Jerusalém. Por quê? Porque não tem poder fora de Jerusalém. Não tem poder fora de Jerusalém. O Consolador vai vir em Jerusalém. A glória vai descer em Jerusalém. A unção vai chegar em Jerusalém. A chamada começa em Jerusalém. Então tem um lugar específico, tem um local, tem um ambiente, tem uma terra reservada para que coisas poderosas sejam manifestadas sobre nós. E eu preciso entender essa percepção de obediência. Eu me submeto à vontade de Deus, ainda que a vontade dele confronte a minha vontade. Porque eu entendo que os pensamentos dele são maiores que os meus. A vontade dele é melhor que a minha. Então, ainda que muitas das vezes eu não queira ficar, eu decido ficar, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Terceiro, porque promessas não serão cumpridas fora do propósito. Se nós queremos viver promessas, nós devemos estar no propósito. Se nós queremos viver promessas, nós devemos estar em obediência. Se nós queremos viver promessa, nós devemos se submeter à palavra de Deus. Por que hoje tem muitas pessoas que recebem um chamado, vivem um chamado, exercem um chamado? É porque um dia lá atrás decidiram obedecer. Essa obediência gera renúncia. Essa obediência gera sacrifícios. Essa obediência gera você abrir mão de alguns amigos, abrir mão de pecados, abrir mão de desejos, abrir mão de vontades. É por isso que Jesus virava para os discípulos e dizia: segue-me. Aí um dos discípulos falou: mestre, deixa eu enterrar pelo menos o meu pai ou a minha mãe. Jesus falou: não, deixe que os mortos enterrem os mortos. Vem e segue-me. Há um caminho de eternidade que eu tenho para você. Só que esse caminho tem renúncia. Promessas não serão cumpridas fora do propósito de Deus. Então para de achar que com qualquer pessoa a promessa se cumpre, com qualquer local a promessa se cumpre, com qualquer ambiente a promessa se cumpre. Mentira, a promessa se cumpre debaixo de obediência. Ficai em Jerusalém, ou seja, é uma ordem de comando para que algo aconteça. Aí Jesus vai explicando o que vai acontecer. João Batista batizou com água, mas Deus batiza com o Espírito Santo. Olha isso, Jesus ensinando os discípulos: vocês precisam do batismo com o Espírito Santo. Nós somos pentecostais, sim ou não? Pentecostais vem de Pentecostes, as manifestações que aconteceram em Atos capítulo de número 2. Entenda que Jesus incentivou os discípulos a ficarem em Jerusalém para receberem o batismo do Espírito Santo. Ele faz a questão de comparar, porque nós estamos falando de um povo que nunca viveu isso. O Espírito Santo não estava sobre a terra. Então eles estão experimentando algo novo. Aí Jesus está explicando: ó, esse batismo não é o de João, porque João batizou com as águas. João batizou nas águas. Mas o que Deus tem é batismo com o Espírito Santo. O que é esse batismo com o Espírito Santo? É um tipo de poder que vai descer e vai te dar força para realizar a sua missão. Então entenda, você precisa do batismo para a realização da sua missão. Por isso que Jesus batizou os discípulos. Por isso que os discípulos precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele escreve uma carta explicando cada dom que vai vir sobre a igreja. Porque os dons, eles não são para a eternidade, os dons são para a terra. Os dons são para edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Os dons, eles são para manifestação da glória de Deus na terra. E para que eu receba os dons, que são ferramentas para pregar o evangelho, para ganhar almas, para repreender o reino das trevas, porque nós estamos em guerra, sim ou não? Nós estamos em guerra, sim ou não? E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra potentes. Jesus disse que nós somos da luz, e quem é da luz aborrece as. Então nós estamos em guerra contra as trevas.
E Cristo, ele nos deu armas, Ele nos deu ferramenta, Ele nos deu autoridade para dissipar as trevas. É para isso que Ele disse que em meu nome expulsarão, porque o nome de Jesus me dá a autoridade. Agora, por que Ele batiza com o Espírito Santo? Olhe para mim. Porque o batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Escuta isso, porque isso vai te dar entendimento. O batismo é o primeiro sinal da evidência do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então quem não é batizado tem o Espírito Santo, você tem o Espírito dentro de você. Mas o batismo, ele te habilita para os dons do Espírito. Dons como profecia, dons como interpretação de línguas, dons como de maravilha. O primeiro sinal do poder é o batismo. Então primeiro eu recebo a evidência do dom de línguas, para que depois outras manifestações aconteçam sobre a nossa vida. Nós não seguimos aqui aquilo que os outros estão falando. Nós não seguimos aqui o que nós aprendemos com a religião. Nós seguimos aqui o que nós aprendemos com a Bíblia. E a Bíblia está mostrando que antes de todas as manifestações de curas, de milagres, de sinais, de poder que os discípulos realizaram, primeiro houve a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito desce, eles começam a falar em línguas. Segundo, aí começa a vir as maravilhas, os milagres, as curas, os sinais, as conversões, as transformações. Então o Espírito Santo dentro de mim, ele me habilita com tal poder para realizar a missão de Deus na terra. Para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para falar de Jesus, para que vidas sejam transformadas. Aí Jesus disse, João Batista batizou com água, mas Deus vai batizar com o Espírito Santo. E ele diz, não muito depois desses dias. Em outras palavras, ele estava dizendo, daqui a pouco vai aparecer esse batismo. Olhe para alguém perto de você e diga, tem algo espiritual chegando aí, diz. Não, se fosse casa própria, você falava com mais alegria. Diga para ele, tem algo espiritual chegando aí, diz. Porque a palavra que eu vou pregar para você nessa noite não é carro, não é casa. Eu não vim profetizar aqui imóvel para você. Eu não vim profetizar que você vai sair do Rio de Janeiro e vai morar na Espanha. Não. Eu vim profetizar algo muito melhor que isso. Eu vim profetizar que quem vai descer na tua vida hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele vai descer e vai encher a tua vida da graça dele. Tem algo espiritual chegando aí por esses dias. E não é material, não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é um apartamento, não é chave de moto. Não, o que você vai ver aqui hoje não vai ser mais uma casa, um bem material, não. Vai ser o Espírito que vai descer sobre a tua vida e vai te encher dentro dessa casa aqui. Aí Jesus explica o que esse Espírito vai fazer. Jesus diz, e recebereis poder. No 3 você grita poder. 1, 2, 3, vai. Poder. Tá fraco. 1, 2, 3, vai. Poder. Olha o que Jesus está explicando. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, quando o Espírito Santo descer em você, você vai receber poder. No 3 você grita poder. 1, 2, 3, vai. Poder. Olha para cá. Existem 4 palavras principais de poder no grego. Primeiro, a palavra poder no grego vem de uma palavra chamada exousia, que significa autoridade delegada. Segundo, a palavra poder vem de uma palavra no grego chamada exouros, que significa força física. Terceiro, a palavra poder no grego vem de uma palavra também chamada kratos, que significa domínio. Jesus não usou nenhum desses 3 termos. O original de poder aqui é dunamis. Repita comigo, dunamis. Não. 1, 2, 3, vai. A palavra dunamis no grego significa dinamite. Jesus está dizendo, e recebereis poder. Que na nossa língua, Jesus está falando, recebereis uma dinamite. Então o que Jesus fala é, quando o Espírito Santo entrar em você, vai explodir uma energia dentro de você. Você vai voar hoje aqui. Quando o Espírito Santo entrar em você, vai explodir uma energia dentro de você.
Vai ser algo tão espiritual que você vai ver gente do teu lado cansada, desanimada, devendo todo mundo, mas quando essa dinamite explode, o coração dela se alegra em Deus. Diga para alguém perto de você: Deus colocou uma dinamite dentro de você. Diz: Deus colocou uma dinamite dentro de você. Qual é o nome dessa dinamite? Espírito Santo. Quando ele se manifesta, dele toma casa. Quando ele se manifesta, ele pega homem duro e faz o homem pregador do evangelho. Quando ele explode dentro do coração, ele faz o homem largar a pistola para pregar a palavra de Deus. Quando ele explode dentro do coração, ele faz traficante virar pregador do evangelho. Eu vou contar um testemunho para ver se você dá glória a Deus. Eu estava subindo em uma dessas favelas aí do Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, e de repente eu parei com o meu carro. Um bandido me parou, olhou para mim e falou assim: ô garoto, você sabe onde você está entrando? Sabe que aqui é a barra pesada, cheia de pistola na cintura, granada no peito. Eu falei: eu não sei onde eu estou entrando não, mas uma coisa eu sei: se eu partir daqui, eu vou para a glória. E você, para onde vai? Ele abriu os olhos grandes e disse: pastor, tem misericórdia de mim, eu preciso de Jesus. Ele acha que é poderoso porque tem granada, porque tem pistola. Poderoso é o Espírito Santo que está em você. Balança alguém perto de você e diga: tem uma dinamite dentro de você. Diz: tem uma dinamite dentro de você, que quando quem está cansado senta do teu lado, aí se alegra. Quando quem está quebrado senta do teu lado, se levanta. Irmão, você já sentou do lado de alguém que é cheio? Você já sentou do lado de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? Você pode ter estado fraca, desanimada, mas quando ela é cheia do Espírito Santo, o que está dentro dela alegra teu coração, alegra a tua vida. Tem gente cheia aqui, tem gente cheia aqui, tem gente cheia da glória. Solta o freio. E o texto diz que todos perseveravam unânimes em oração. Todos perseveravam unânimes em... Olha para alguém perto de você e diga: Deus não desce sem oração. Diga: Deus não desce sem oração. Você tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para orar. Você tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para buscar. Você tem tempo para ver filme, mas não tem tempo para dobrar o joelho. Você tem tempo para falar com os outros, mas não tem tempo para orar. Você tem tempo para fazer fofoca na casa dos outros, mas não tem tempo para orar. Você tem tempo para ficar vendo jogo de Flamengo, jogo de Palmeiras, jogo do Botafogo, mas não tem tempo para orar. Você tem tempo para muita coisa, mas não tem tempo para orar. Aí depois fala: eu não sei porque que a minha vida é vazia. Eu não sei porque eu não sinto a presença de Deus. Eu não sei porque eu não sinto a glória. Porque Deus não desce sem oração. Experimenta. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e você vai ver o dínamos do poder de Deus acontecendo dentro da tua casa. Estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos no mesmo? Estavam todos reunidos no mesmo? Uma igreja unida, no mesmo propósito. E de repente, está todo mundo unido, no mesmo lugar. E de repente, o de repente de Deus vem. Mas vem quando a igreja está unida. O de repente de Deus vem. Mas vem quando a igreja está no mesmo propósito. O de repente vem, vem de repente assim, mas quando a igreja está concordando. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Não é o que é ligado no céu, é ligado na terra. É o que é ligado na terra, é ligado no céu. Porque a chave está aqui na terra. E quem liga a chave da oração na terra traz resposta de Deus no céu. Quando a igreja concorda na terra, Deus manda anjo do céu. Quando a igreja guerreia na terra, Deus também guerreia do céu. Quando a igreja abre a boca para clamar na terra, Deus manda a resposta do céu. Eu vou ler um versículo aqui para ver se você está dando glória. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa.
grito de glória a Deus. E de repente o que? Veio do céu um som. De repente veio do céu um som. Que som é esse? O som de um vento impetuoso. Quando você busca, aparece um vento de repente. Quando você busca, aparece um vento de repente. Mas tem que buscar. Porque aquele que bate na porta, aquele que pede, aquele que busca, tem que buscar. Então quando busca, aparece de repente. De repente. Como é que aconteceu esse de repente? Veio um vento. O som de um vento começou a entrar, começou a encher a casa. Foi o som, barulho de um vento. Eles estavam orando, clamando, intercedendo. E de repente, era mais um culto. E de repente, era mais um dia. E de repente, estava todo mundo na mesma ligação. E de repente, estava todo mundo esperando a promessa. E de repente, estava todo mundo intercedendo. E de repente, Deus faz assim. Quando eu crio rotina de oração, de repente Ele traz o mover. De repente Ele traz a glória. De repente Ele traz o fogo. Estava Paulo e Silas orando dentro da cadeia, cantando e adorando, e de repente veio um terremoto no céu e balançou o cárcere e quebrou as prisões. Diga para alguém perto de você: de repente está chegando aí. Diz: o de repente de Deus está chegando aí. O de repente de Deus está chegando aí. De repente Deus te batiza. De repente Deus te cura. De repente Deus te salva. De repente Deus te liberta. De repente Deus te transforma. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória, que o vento que vai soprar na tua vida não é vento de capeta, não é vento de doença, não é vento de problema. O vento que vai soprar na tua vida é o Espírito Santo enchendo teu filho, enchendo teu pai, enchendo tua mãe. Só quem pega isso, solta a metralhadora de glória a Deus. E veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa. Olha para alguém perto de você e diga: tem vento do céu chegando aí. Diz: tem vento do céu chegando aí. Está chegando o vento do céu. Esse vento vai encher teu filho, esse vento vai encher teu pai. Eu profetizei, não tem ninguém dando glória. Esse vento vai encher teu filho, esse vento vai encher teu pai, esse vento vai encher tua mãe. Esse vento vai te encher tanto, que quando você estiver passando luta, você vai ver Deus preenchendo todas as tuas necessidades. Te prepara, porque o mês de agosto é mês de Deus soprar, 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 soprar. Toda a casa. Encheu toda a casa. No 3 você grita: encheu toda a casa. 1, 2, 3. Tá bom, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Para acordar o irmão que dormiu. 1, 2, 3, vai. Uma das características do Espírito Santo é preencher os espaços vazios. Isso aqui já era para você ter voado. Uma das características do Espírito Santo é preencher os espaços vazios. Você já viu alguém que de repente está passando problema financeiro? A porta está fechada, está com um monte de conta para pagar. Aí de repente ele começa a buscar o Senhor. Vem o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a preencher o espaço vazio. Ele está passando um monte de problema. Problema com casamento, problema com mulher, problema com isso, ele está com problema, ele está passando guerra na vida sentimental. Aí começa a buscar. Aí o Espírito Santo enche e começa a preencher. Aí a carência que você tinha, você não sente mais. Aí a necessidade que você tinha, você não tem mais. As coisas começam a ficar sendo preenchidas na tua vida. Aí antigamente você bebia, hoje você não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Você não cheira mais. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou, expulsou o demônio que estava dentro dessa casa, encheu essa casa de glória. Pega na mão de alguém que está perto de você, diga: é hoje. Desse jeito é nunca. Diga: é hoje que o Espírito Santo vai preencher toda a tua
tua casa. Diga: Satanás não tem espaço na tua vida. Seja cheia, seja cheio do Espírito Santo. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, Deus te enche. Enquanto a igreja bate palma, Deus quebra a cadeia. Enquanto a igreja bate palma, Deus quebra a barreira. Enquanto a igreja bate palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja bate palma, Deus derrama a glória dele sobre a tua vida. Abre a sua boca e solta o grito de glória. Vai, 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 vai. Delebarabacoma da comidaça. Epapacoma da coma da cantara. Epamaia daia canto no medência. Epapacoma da cantara canto mandada da cá. Epamanda comidaça. Epamaia daia canto no medeia daia gá. Levanta a mão quem tem fé. Levanta as duas quem tem juízo. Porque todo espaço vazio vai ser preenchido pelo Espírito Santo agora. Todo espaço que estava vazio, o Espírito Santo vai preencher. E de repente veio um vento impetuoso, como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Toda a casa. Eu declaro que ninguém vai sair daqui vazio, mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Levanta comida, levanta comida, levanta chura, badagaia. Pega na mão de alguém perto de você, aperta a mão dele até ele dar glória a Deus e aleluia. Diga para ele assim: você não precisa de mais um carro, você não precisa de mais uma casa, você não precisa de sapato novo, você não precisa de um perfume novo. O que você precisa é ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. 30 segundos dando glória. Quem consegue? 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, abre a boca, 16, 15, 14, 13 da glória, 12, 11, 10, abre a boca, 9, 8, cheio, 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 cheio. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O vento veio, começou então a soprar. Estavam todos, a glória veio e começou a transbordar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O vento veio e começou então a soprar. Falaram em línguas, falaram em línguas repartidas de fogo, enviada do Espírito. Falaram em línguas repartidas de fogo, enviada do Espírito. Falaram em línguas repartidas de fogo, enviada do Espírito. E de repente a igreja orando, e de repente veio o vento, a igreja orando, e de repente veio o fogo, a igreja orando, e de repente veio o fogo, a igreja clamando, a igreja intercedendo, e veio o Espírito. Ele mandarava da Shuribicalaba. Deus vai ampliar sua comunicação agora. Você vai sair daqui falando outras línguas. Jesus vai tomar essa casa aqui. Você vai sair daqui não só falando português, você vai falar a língua dos anjos. Os dons são para a terra, para a manifestação da glória de Deus na terra. É por isso que Deus vai te encher, porque você vai ganhar teu pai.
Você vai ganhar a tua mãe, você vai ganhar teus filhos, você vai ganhar teus parentes. Vai explodir dentro de você essa dinamite, essa glória vai incendiar a tua vida, que você vai sair pregando na rua, vai sair pregando para vizinho. Oh meu Deus, quem pode receber dessa glória? Porque o fogo que desce nesse altar vai descer sobre a tua casa. Fica de pé comigo. Levanta a mão quem não é batizado com o Espírito Santo. Levanta a mão. Quem não é, levanta a mão quem não é. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem na frente. Vem. Porque os dons são de graça. E você vai sair daqui falando em outras línguas. Vem. Vem. Me ajuda a organizar o canto todo aqui. Isso, vai preenchendo, ó. Vai chegando e vai preenchendo para o canto. Isso, vem vindo, pode vir até aqui no altar. Pode vir vindo. E vem preenchendo. Levanta a mão quem é batizado no Espírito Santo aqui. Levanta a mão. Primeiro, começando pelo ministério. Eu quero que o ministério escolha uma pessoa e coloque a mão sobre ela. Depois eu quero que o povo da intercessão que está aí atrás, quem é batizado com o Espírito Santo, vocês vão procurar alguém nesse mês, vocês vão orar junto. Não vai deixar ninguém sem orar. Eu quero de 2 em 2 orando. Você que é batizado, você vai colar do lado desse irmão e vai começar a clamar com ele. Vai começar a interceder com ele. Se estiver aqui na frente também. Segundo, depois da intercessão, a igreja que for batizado pode participar também disso aqui. Você que é batizado com o Espírito Santo, você vai segurar na mão desse irmão e vai interceder com ele agora nesse momento. Isso, a igreja clamando, a igreja orando. Você que está aqui na frente já vai dando glória. Já vai dando glória, já vai dando glória. Já vai dando glória, já vai dando glória. Cadê os vasos, irmão? Cadê os vasos? Vem cá tocar nesse povo, missionária Raquel. Vem, irmã Elidiane. Vem tocar nesse povo. Cadê os profetas? Vem. Você que é batizado, eu quero quem é batizado tocando sobre esse povo, orando, ministrando unção, glória. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Vem cá, Lucas, orar. Vem cá cantar. Vem cá, isso. Abre a tua boca. Eu vou pedir a missionária Bruna para fazer essa oração, mas eu vou pedir o Lucas Mato para adorar Jesus. Abre a tua boca. Começa a orar. Começa a clamar. Isso, não espera tocar em você não. Vai, 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 começa a interceder. Começa a clamar. A igreja clamando, a igreja orando, a igreja tocando. Repomanda comida cantarabaia, derramanda comida gaia. Abre a tua boca, começa a clamar, vai. Isso, aumente o nível do teu glória. Aumente o nível do teu glória. Na proporção que você aumente o nível, é a proporção que Deus vai começar a derramar. Isso. Feche os teus olhos. Eu aprendi que Deus começa a batizar quando você começa a dar glória a Deus misturado com aleluia. Glória a Deus misturado com aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos clamar o teu nome nessa noite. No teu nome há poder. O teu nome tem poder para curar, para libertar, para batizar. Nós acreditamos, Pai, na unção que existe na imposição de mão dos teus servos. Nós queremos pedir ao Senhor agora, começa a distribuir labareda de fogo. Me dará calamaia. Começa a distribuir línguas repartidas como de fogo no meio da tua igreja. Aonde estiver um crente ligado, seja cheio agora pelo poder de Deus. Aonde estiver alguém, elete, calamaia, com glória a Deus na boca, seja cheio do poder de Deus aí agora, minha filha. Seja cheio da graça de Deus aí agora. Nós liberamos sobre essa casa. Haverá poder de Deus na tua vida. Haverá poder de Deus na tua casa. Está descendo labareda de fogo aqui. Está descendo língua. Abre essa boca, vai, minha filha. Aumente o nível do glória. Aumente o nível
no teu nome. Ao Eu tô ouvindo barulho de cadeado quebrando. E de calamaia. Acabou de descer. Poder de Deus. Poder de Deus. Virtude de Deus. Presença de Deus. Poder. Eis que eu vos dou poder pra pisar. Oh, de calabaraia. De calapapá. e enche-me, Quem é glória, meu irmão? Olha aí, Deus pegando, vai pegar. enche-me, Receba fogo. Deus disse pra mim, Bruna. Olha, começa a nuvem. Acaba de descer. Agora. Abre essa boca, vai, então profetiza. Tem poder de Deus caindo aqui. Nós liberamos batismo com o Espírito Santo. Porque Nós liberamos poder de Deus sobre a sua vida. Contigo. Nós queremos surpreender agora. Toda cadeia que te aprisiona. Todo cadeado será quebrado. Toda corrente será quebrada. Quando profetizarei, receba a graça de Deus. Profetiza. Olha aí, Deus pegando os vasos. Com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Você vai levar poder pra aquela rua. Ela é vida. Você vai levar poder Ela pra é aquele poder. Você vai levar poder pra aquela família. Esses ossos secos poder no nome viverão. O nome dele cura. Viverão. O nome dele salva. O nome dele liberta. Viverão. O nome dele levanta. Viverão. O nome dele é cura. Viverão. O nome dele é salvação. Receba de Deus. Viverão. Poder pra profetizar. Poder pra Então profetiza. Poder pra pregar. Poder pra colocar Profetiza. esse capeta sair daquele quintal. Poder pra pisar naquela casa. O Esse Senhor espírito sou imundo. Que negócio é contigo. esse? Te honrarei. Você vai pisar naquela casa. E esse demônio vai ter que correr de lá. Vai pisar com poder. Profetizarei. Vai entrar com poder. Vai cantar com poder. Vai pregar com poder. Vai marchar no poder. Agora no poder. Levantar a mão no poder. Se movimentar no poder. Acordar no poder. Tomar café no poder. E trabalhar no poder. Faltando trabalho no poder. Olha o poder aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu poder de Deus Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu tô toda arrepiada Ele aqui. me livra do laço do Tem demônio passarinho sendo grito de e da derrota. rocha deliciosa. Tem fogo aqui parando de rodar saia. E debaixo Tem de Zé suas Pilintra. asas estarei seguro. Saúde. Eu não temo o espanto do Aquele, eu tô ouvindo barulho de cadeia quebrando. nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolte. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei céu, anjos. Agora. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Diante da morte. Onde tem olho ele salva. Onde tem poder ele entra. O poder entra onde o homem não entra. O poder faz o que o homem não faz. O poder quebra o que o homem não quebra. Forte não é quem faz. Forte é quem desfaz. O poder quebra o ar. O poder quebra a lança. O poder corta o ar. O poder corta a lança. O poder abre a
E eu não temo espanto novo, nem seta que voa e desvia, peste que ande na escuridão, imortalidade que assola. E faz do viciado, não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu verei o céu, eu envio anjos. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa, se pedimos, Jesus vira, podemos obreiros, podemos como pastores, chuva, podemos a igreja, descer, podemos metodista, e se podemos pedimos, saída, Jesus vira. Então clame, então grite, então chame por ele, faz chover. Oh meu Deus, nós estamos em tua presença aqui, e nós te pedimos, derrama a tua glória. Hoje não é, Senhor, mais um culto, hoje é um culto de batismo com o Espírito Santo. A tua palavra diz que todos estavam reunidos em um só lugar, e o Senhor mandou um vento como impetuoso, encheu toda a casa da tua glória. Vai batizando Jesus. Eu já estou vendo Jesus batizando. Eu já estou vendo a tua glória sendo derramada. Como chuva, descerá. Fale línguas agora. Fale línguas agora. E se Fale línguas agora. Jesus Fale línguas agora. Receba agora. Receba fogo. Então clame, Eu tô vendo a chama do então Espírito grite, sobre as tuas cabeças então daqui. chame Eu tô por vendo a chama do ele. E Espírito se sobre as tuas cabeças. pedimos, Jesus vira como chuva, descerá, e se pedimos, Jesus vira. Então clame, então grite, então chame por ele, faz chover, faz chover. Ô Senhor, Abra as como aconteceu aquele comportas Pentecoste. dos céus, Senhor, aqui a tua igreja não vai ser faz diferente.